Foram muitas coisas. Quando você revolve o terreno, né, da vida, em qualquer aspecto, vem sempre as minhocas, né, todas. As minhoquinhas aparecem ali, né? Você fica vendo como o terreno da vida é fértil, né? Como ele é fertilizado, como ele, enfim, vai se oferecendo aos cultivos das coisas todas, né? As lavouras, não é? Então aparece, acho que nas conversas todas que a gente fazia, aparecia isso, dizia, puxa vida, mas como, olha aí, quanto lavradio, quanta coisa foi feita, não é? Quantos momentos interessantes e essa coisa que eu falei das minhocas, não é? Mas olha aqui, essa aqui eu nem sabia que tinha um jeitinho dela aparecer, apareceu, enfim. É isso, foi um momento muito... Foram vários, foram 3 momentos distintos, né? Os primeiros, quando da primeira edição do livro, 93, não é? 94. A publicação saiu em 96, mas nós começamos a trabalhar... Esse trabalho foi a partir de 93, 94. Depois, na segunda edição, foi em 2002. E agora, nos últimos 2 anos, né? Durante a pandemia nós nos reunimos para as conversas nesses últimos 2 anos, né? Para trabalhar a complementação do repertório para a 3ª edição do livro. Olha, primeiro essa questão da alteração, né? Alterar, como foi alterada a trajetória da canção popular no Brasil, enfim, desde quando começamos a acompanhar esses desvios, essas mudanças, não é? Eu acho que desde que gente como Noel Rosa e mais tarde Vinícius de Moraes, etc., quando esses poetas apareceram, eles apareceram exatamente na música popular, apareceram para exatamente provocar essas modificações, enfim, mudar o trânsito, provocar engarrafamentos novos e, ao mesmo tempo, novas formas de influência no trânsito da palavra cantada. E a minha geração chega, já depois desses todos, depois de pelo menos umas 3 ou 4 gerações que no período importante da vigência da música popular através do rádio, através do disco, fizeram esse trabalho de intervenções importantes no trânsito da canção popular, no modo como a canção popular chegava. Eu sou de uma geração, uma 4ª, 5ª geração, digamos assim, no século XX, né, desses operadores dessas transformações. E elas chegaram por causa de um encantamento que eu tive, que permanece até hoje pela canção, desde que eu era menino, quando minha mãe me perguntou o que eu queria ser quando eu crescesse, eu disse para ela, eu quero ser musgueiro e pai de menino. São 2 coisas que acabaram
sendo proféticas mesmo na minha vida. Me tornei um cancionetista, né? E me tornei um pai de 8 filhos. Então, foi ali, naquele período em que a minha geração se interessa, são todos conhecidos aqui de vocês, não é? O Caetano, o Chico, o Milton, o André, o A, B, C, D, o alfabeto todo, o Paulinho da Viola, está fazendo 80 anos também agora, como eu. E nós retomamos esse trabalho de guardas de trânsito da canção popular. Fomos, os turnos iam surgindo, agora chegamos nós, agora estava na hora de render os anteriores e passarmos a fazer do nosso modo. Efetivamente, muito influenciados, muito encantados com tudo aquilo que já tinha sido feito antes, mas também com aquela coisinha buliçosa na alma, dentro da gente, dizendo: puxa vida, vamos acrescentar uma coisinha a mais, vamos falar disso aqui, de um jeito que ninguém falou até agora, vamos cantar tal coisa. Até porque passamos a testemunhar novas paisagens, o paisagismo todo da vida era transformador, ele já era transformação. A paisagem já era transformada mesmo. E nós, como escritores, descritores dessa paisagem, tínhamos obrigatoriamente que mudar o rumo, dizer para as canções: agora sigam tal direção, vão por aqui, vão por ali. As novas expectativas dos novos públicos, tudo isso. Então, é aí que nasce, quando eu começo a me tornar um adulto, me tornar um ser mais consciente da complexidade de mim mesmo, da complexidade do mundo, da complexidade da vida humana, e pronto. E aí o papel de escritor, descritor dessa coisa toda. Uma última coisa só nesse aspecto da fala, da interpretação da canção popular, é dizer que a música tem um papel extraordinário nisso. Música nesse sentido simples, enfim, da organização dos sons, a organização das sonoridades, enfim, essa organização que remonta a tantas e tantas e tantas priscas eras anteriores, né? Todos os músicos que fizeram, enfim. Então tem essa coisa, porque a palavra cantada é uma outra coisa. Aqui nós estamos um pouco em função do escritor, do descritor, do poeta, porque é um livro de letras, as letras das canções e tal. Mas é preciso levar em consideração que o fato básico era aquilo, era o musgueiro, aquilo que eu disse para minha mãe: musgueiro, quero ser musgueiro. O encantamento inicial que eu tinha ali na infância, pela forma como Luiz Gonzaga cantava as descrições que Humberto Teixeira e Zé Dantas faziam da paisagem, a paisagem humana, a paisagem, enfim, física, geográfica da vida nordestina,
enfim, tudo, eu nasci, cresci ali comecei a crescer ali naquele primeiro momento. Foram aqueles momentos extraordinários que me deram aquela sensação de que eu devia levar avante aquele trabalho, de que eu devia ir para a rua, render os guardas de trânsito e me tornar eu mesmo um deles. Não é perigosa dizer que a gente não quer ser autoral. Quer dizer, na verdade, isso é uma coisa que a gente almeja, porque nós todos queremos transcender a dimensão do eu, do ego. Né? Nós todos queremos encontrar uma forma de nos encontrarmos pertencente a tudo, não é? Enfim, tudo que a gente quer que tudo que seja nossa vida, o fazer das coisas, seja pelo bem da vida, pelos outros, por si mesmo, porque você é parte dos outros. Então eu disse perigosa essa declaração de que não era para mim mesmo, nem por mim mesmo, nem para descrever-me nas canções, porque eu sou parte de todos. Não existiriam todos se não houvesse eu, né? Não poderia haver você, nem ele, nem vocês todos aqui, se os meus olhos não estivessem aqui para testemunhar, meus ouvidos para ouvir, não é? Meu corpo para abraçá-los, para sentir, enfim, a presença da corporidade de todos vocês. Então é perigoso dizer que não era por mim, que não foi por mim, nunca que eu fiz as canções. Foi sim, mas sempre com essa perspectiva maior de não eu sozinho, mas o eu de tudo, o eu de todos que já haviam havido, todos que já haviam sido antes de mim, todos que são comigo agora e todos que virão depois de mim. Já estava começando a viver com ela, vivi com ela por mais de 2 anos, enfim, casa, cama, comida, tudo junto. E naquele momento estávamos começando a estarmos juntos. Ela tinha vindo para São Paulo, cantora, também intérprete. Nós iríamos também fazer uma canção, nós os dois juntos, Bom Dia, né, para aquele mesmo festival, enfim. E fomos uma noite visitar o padrinho de casamento dela, com Clóvis Zorro, né? Clóvis e o sobrenome não estou lembrando. Eu sempre me esqueço do nome dele. Mas, enfim, ele, um grande artista plástico, pintor da geração do pai dela, amigo do pai dela, colega do pai dela, do Dorival Caymmi, enfim, padrinho do casamento dela. Ela fora casada com um médico venezuelano, de nome igual ao meu, Gilberto, também, enfim. E nós fomos à casa do Mariano, né? Clóvis Mariano, visitá-lo. Ela queria ir, meu padrinho, tal, de casamento, faz tempo que eu não vejo, vamos na casa dele. Nós fomos. E ao chegarmos lá, enfim, na sala, enfim, vários quadros do Clóvis nas paredes, enfim, vários desses quadros com motivos associados ao mesmo campo de interesse do Dorival Caymmi, né? As paisagens praeiras, enfim, na Bahia e tudo mais. E o jantar, as conversas, aquela noite tão bonita, tão maravilhosa na casa dele. Ao voltar para o hotel, eu disse assim, meu Deus do céu, eu tenho que
meu prazo está acabando, eu tenho que fazer essa música. E aí, aquela atmosfera toda na casa do Clóvis veio à tona, estava ali ainda muito presente, enfim. E aí eu disse, é isso aqui. O local dessa canção vai ser uma daquelas paisagens. Você está impregnado. Estava impregnado daquilo tudo. Um fragmento daquelas paisagens. Então apareceu ali um parque localizado num lugar que poderia ser a boca do rio, não é? Na Bahia, enfim, três personagens que poderiam ser daquelas pessoas, daqueles homens e mulheres que vivem ali, naquele lugar, naquela cidade, naquelas imediações, que é uma expressão que diz disso, né? De onde as pessoas estão naquele lugar. E pronto, e aí uma trama amorosa, aí tinha que ter e aí veio a canção, né? Veio João, José, Juliana, e um acaba matando. Um aspecto cainiano. A sofisticação que eu entendo existir nessa canção, não é? Enfim, contra as alegações de superficialidade que muitos fizeram, banalidade, superficialidade, que muitos faziam em relação a ela. Porque era uma música para dançar, porque era uma música, enfim... Disco music da época. Era uma música à la Donna Summers, então não era aquela coisa preconceituosa. Eu tive que ser um pouco enfático contra o preconceito. E o fato dela estar associada a dois outros personagens, o João e o José, não é? Trabalhadores ali, né? Não é? Um meio mais malandro, o outro mais um trabalhador, um operário, enfim, isso também é muito cainiano, né? Escritos dela, né? E saíram na segunda edição. Na segunda edição eles aparecem, né? Onde você encontra muito bem uma coisa, não sei se uma construção de frases com palavras que não necessariamente fazem sentido. Elas apenas manifestam uma sucessão sonora, uma sucessão de sílabas interessantes, não é? Com sonoridades interessantes do ponto de vista da percussividade, abacateiro, acataremos teu ato, nesse sentido. Mas aí, daí em diante, vem na primeira quadra e na segunda quadra uma sucessão de frases que não tem sentido propriamente. Então, na primeira passada da canção, foi isso. Aí eu disse assim, bom, aqui tem uma boneca interessante. Boneca é uma das palavras que a gente usa, né, para essa coisa dos borrões que a gente faz para as canções. Enfim, aí numa segunda passada, as frases já foram tomando mais sentido. Numa terceira passada, então, o Refazenda ficou do jeito que está, que eu acho que é uma canção que todo mundo, apesar dos mistérios que ela guarda, todo mundo entende o que é que ela quer dizer, né? Sim, no sítio do Pica-Pau Amarelo, logo na primeira estrofe, esse modo enviesado de chegar ao sentido das coisas, de fazer o sentido das coisas, se manifesta, não é? Como é
é que diz o primeiro? Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Está ali o ser poético está ali, querendo inventar e dar sentido à invenção, né? Dar coerência àquilo que ele está falando, e ao mesmo tempo liberdade absoluta, não é? de vagar e vaguear, não é? Juntando. E pronto, uma canção como essa, no momento em que ela consegue, no momento em que o escritor, o compositor, consegue esses 3 versos,